Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está nos escutando aí ao redor do mundo possa ter um novo insight, uma nova maneira de pensar por meio da história de uma mulher. Hoje eu estou recebendo aqui a Priscila Wesler. Falei certinho, Pri? Falou, Priscila arrasou. Wesler, ela que é advogada e empresária em Santa Catarina. Ela é dona da franquia Gold Co, que inclusive conheci antes de nos conhecermos, É né? verdade. Eu tô num processo de gestação, né, gente? Não sei se dá pra ver aí, mas tô com uma barrigona aqui de 7 meses e tive diabetes gestacional, e daí comecei a procurar as coisas sem açúcar. E daí acabei encontrando esse chocolate que é uma delícia, Pri. Não, isso pode comprar. Se você não achar bom, a gente, olha, devolve teu dinheiro, porque realmente ele é incrível o sabor dele, né? Não é um sabor qualquer. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz com a acolhida, muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder falar sobre assuntos que eu espero que cumpram o propósito, né, da nossa conversa, de gerar Sim. insight nas mulheres. E mais do que qualquer coisa, né? A gente sempre apresenta a mulher como sendo empresária, como falando do negócio dela, enfim. Mas a intenção do podcast é a gente inspirar a mulher através de uma trajetória. Então, a minha primeira pergunta para ti vai ser sobre, né, como o empreendedorismo chegou na sua vida? Por que que ele aconteceu na sua vida? Se tu puder contar assim, o que tu fazia e por que que tu resolveu ser dona, né, de uma franquia da Gold Co aqui em Santa Catarina. Enquanto isso, eu vou comendo meu chocolate, tá? Tá ótimo. Porque acabei de almoçar, precisa de um docinho. Completamente concordo. Melhor host, né? Então, Pan, a minha história, eu tenho essa dificuldade de falar assim, eu sou um exemplo, eu vou inspirar, né? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas, a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe mesmo o que a gente está fazendo, né? Uhum. O meu processo partiu muito mais de um desconforto de onde eu estava. Eu não sabia direito onde eu queria estar, mas eu sabia que onde eu estava já não me cabia mais, E né? onde você estava? Então, eu sou daqui, de Floripa, nós estamos em Florianópolis, né? Sou manezinha da ilha. Vivi a minha vida inteira aqui. Me formei pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, sou formada em Direito. Tive uma trajetória que, para muitos, é aquela trajetória que todo mundo almeja, né? Entrar numa faculdade que é super conceituada, ter um Uhum. sucesso profissional. Trabalhei no serviço público durante algum tempo, onde todo mundo às vezes almeja também Como concursada. para ter uma estabilidade. Uhum. E aí eu já comecei a perceber que não era bem isso, né? Eu não era concursada efetivamente, eu tinha um cargo comissionado, mas eu era Uhum. assistente de promotoria durante muito tempo, assim. E estava naquela, eu até brinco, assim, tem muitas amigas que vivem isso, assim, a gente não sabe o que a gente quer e a gente diz profissão estudando para concurso, né? Porque ninguém reclama quando tu tá estudando para concurso, enquanto tu isso tu vai descobrindo a tua vida. Nisso eu fui galgando mais espaço dentro do direito, até ser convidada para ser sócia de um escritório de advocacia. E eu falei, bom, eu acho que aqui eu vou ter um pouco mais de espaço. Porque o que eu sentia falta era disso, assim, de ver mais da Priscila, que eu não conseguia ver no cargo que eu exercia, né? Usar os teus talentos. Isso, assim. Se sentir útil, o que que era esse... Não, utilidade a gente. Óbvio que eu tinha utilidade, trabalhava numa Uhum. promotoria da infância e da juventude, com crianças, fora da Uhum. escola, eu tinha projeto de evasão para combate à evasão escolar, que era muito legal, então eu me sentia muito útil, mas eu não sentia que era eu. Às vezes a gente está fazendo as coisas dentro é, de um projeto, das regras que tem dentro da nossa instituição, Uhum. que talvez se fosse fazer do teu jeito, não seria daquele jeito, entendeu? Tinha coisas que eu achava errado, eu achava muita burocracia, eu achava muito moroso, eu achava que podia ser diferente e às vezes nem é má vontade da instituição ou coisa do gênero, é que às vezes uma organização precisa de algumas regras que para mim me incomodavam, Pra entende? funcionar pra todo mundo. Exatamente, mas a mim incomodavam, sabe? Uhum. Então isso foi, eu sou uma pessoa assim muito do tentar, tentou, errou, troca, muda, faz, muito ágil, muito da criatividade, muito tenta coisa diferente. E tem lugares onde isso não é possível. Tu tem que tentar, tu tem que investir. Não dá pra tu tentar uma coisa diferente cada dia, sabe? Uhum. Então isso, eu senti assim que não existia eu ali. Tava Eu, engessada no isso, processo. engessada no processo.
que é uma das minhas grandes questões com o direito até hoje, né? É uma coisa que é mais engessada. Existe uma burocracia, um regramento, né, para ser seguido. Mas aí tu chega no momento onde tu estudou, fez um vestibular, fez uma faculdade durante 5 anos, está 10 anos se aperfeiçoando, especialização, etc, etc. Fala, ai, será? Será que não dá para eu estar ocupando um outro espaço que não esse? E aí a tua família fala, meu Deus, acho que ela enlouqueceu, né? Finalmente ela chegou onde, né, as pessoas que fazem esse caminho querem chegar, tá tranquila, e agora que é para ela aproveitar a tranquilidade, ela diz, não estou feliz. Isso, o tá tranquilo é o quê? É ganhar a quantidade de dinheiro que tu esperava ganhar no começo da tua carreira? Sim, eu tinha uma condição financeira estável, eu já tinha comprado meu apartamento, eu já tinha comprado meu carro, eu tinha recém me casado, então assim, tava tudo. Agora era a hora que é mais aquela hora de manter, que a gente pensa, né? A gente trabalha para chegar e agora a gente pode manter. Né? E quando eu cheguei na fase, talvez, de manter e cuidando daquilo que eu tinha construído, eu falei, mas eu quero construir mais. Eu quero E não é que eu quero construir mais em cima dessa base que eu já construí, eu quero outra base, eu quero outra coisa totalmente diferente. Era isso que eu sentia, mas eu não sabia o quê, né? Então, eu passei por um processo também nessa jornada que eu sou obrigada a falar do meu pai. Meu pai foi um pai muito ausente até meus 22 anos de idade, ele tinha vício no jogo e várias coisas, né? Só que ele teve uma diabetes grave desde criança, que ele não cuidou, né? E ele só se manteve vivo durante tanto tempo porque a minha mãe era enfermeira e a minha mãe cuidou, né? Então, a partir dos 50 ele cuidou, começou o processo para se cuidar, mas passou 15 anos acamado, assim, com muitas restrições, começou a ter amputações e todo um processo de uma doença degenerativa, né? E nisso ele estava em casa, e eu estava em casa, e a pessoa sem ter muito para onde ir, só sobra conversar, a gente acaba... E nisso a gente se aproximou muito, e virou meu melhor amigo. E a gente conversava muito sobre tudo, né? Especialmente sobre a questão profissional. E quando ele foi piorando cada vez mais, eu percebi que eu vivi uma vida muito focada no trabalho e na minha independência financeira acima de qualquer coisa, assim. Eu tinha algumas experiências na família ou de conhecidas, assim, que eu via que tinham abdicado do trabalho, abdicado em prol de ser mãe, e tudo bem, é uma escolha, ok. Mas, às vezes, o marido não era aquela pessoa tão boa, né? E ela tinha que aturar várias coisas e não podia sair, porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para poder, né? Se estruturar para poder recomeçar. E o meu pai me falava isso assim, mesmo nessa fase que ele foi muito ausente, esses 20 primeiros anos de vida, o único conselho que ele sempre me dava era esse, assim, tenha como ir embora de um lugar que não esteja te fazendo bem. Porque a gente fala muito sobre como manter um casamento, mas a gente não fala de como... E se a gente não quiser mais estar nesse casamento? E não porque eu não deixei de gostar, porque casamento é difícil, né? Sim, é um grandioso desafio. Tô casada. É o maior que eu enfrentei. Primeiro o casamento, depois a maternidade. Que eu enfrentei até hoje. A maternidade ainda não cheguei lá, mas hoje a gente tá falando, eu tô 7 anos já, né, com meu marido. Eu falei, meu Deus, 7 anos, olha, a gente já merece um prêmio, a gente tá 7 anos, sabe? Porque, olha, Deus sabe, assim, o quanto... As duas pessoas precisam muito querer dar certo. Eu até brinco que uma vez eu sempre falo essa frase, até pra quem fala, tá ruim, não sei o quê, meus casamentos, relacionamentos ou namoro. Tinha um casal dando uma entrevista que eles estavam, sei lá, 70 anos juntos. Daí eles perguntaram, mas, nossa, qual é o segredo do casamento e tal? E ele falou, não querer se separar ao mesmo tempo. E eu acho que é muito isso. Porque querer separar, acho que todo mundo, uma hora, a gente tá de saco cheio, a gente vai querer. O problema é quando os dois querem ao mesmo tempo, sabe? Porque senão a gente tá ali empenhado naquela construção, né? E aí, nesse processo, eu falei, tá, então eu vou repensar tudo, que era isso que eu te falei. Cheguei lá, e aí o próximo passo talvez fosse ter um filho, alguma coisa assim, mas eu não me sentia pronta, até porque a gente vivia com cuidados, eu trocava a fralda do meu pai, né? Então eu não conseguia imaginar uma gestação, sendo que eu já tinha o cuidado ocupava bastante da nossa rotina. Tu é filha única? Não, eu tenho uma irmã mais nova. Então era nós duas e a minha mãe, que a gente revezava ali naquele cuidado.
Então, eu sentia que eu já tinha o meu filho, sabe? Assim, de alguma forma. E não E ficou quanto tempo nesse cuidado intensivo, assim, de... aos últimos, pelo menos, assim, os últimos 4 anos foi muito intensivo. De ele não sair da cama só de guincho, assim. A gente tinha um Nossa! guincho, pra poder ele se levantar, sabe? Fazer Quantos as coisas. quilos ele tinha? 100. É um alemão, né? Tipo, minha Uhum. família, grande. Alto Alto e e gordinho. gordinho. É claro que a doença vai debilitando, né? Dificultando para comer. No final, ele já faleceu. A gente nem sabe quantos quilos estava, mas ele estava bem magro. Até o meu grande choque, a gente não percebe, né? Que a pessoa tá emagrecendo, ou às vezes até, sei lá, definhando ali com aquela doença. Porque a gente vê todo dia, né? Mas eu lembro assim que no dia do velório eu cheguei e do lado tinham pedido para selecionar fotos, né, para passar. E aí quando eu entrei assim, eu olhei as fotos dele, eu falei, meu Deus, ele era assim, sabe? Ele tinha emagrecido muito, assim, é que a gente não tinha noção, assim, na foto, quando tu olha a foto, fala, olha, ele realmente estava sofrendo. Foi o que me deu até um pouco de paz naquele momento, de ver assim, o quanto ele definhou, enquanto ele foi sofrendo nesse processo, assim, Ele da tinha doença. consciência ou não? Mais? No final, ele nunca ficou completamente fora, né, da consciência dele, né? Mas tinha momentos, assim, porque ele sentia muita dor, né? Então, aí tem os remédios, né? Pra fazer a pessoa conseguir passar por esse processo, né, da dor. E aí a pessoa fica um pouco fora mesmo, porque os remédios eram fortíssimos, né? Remédio para dormir, remédio para dor, e aí nem sempre ele estava dentro do juízo, assim, mental, o que ele Sim. seria, especialmente, assim, no último ano e meio, assim. A gente tinha os dias bons, assim, sabe? Mas ele nunca deixou de reconhecer a gente, nada Sim. nesse sentido, assim, né? Mas era efeito mesmo da medicação e de toda a situação que ele estava vivendo. E aí foi quando eu percebi, assim, que, como eu falei, né, de novo, 20 anos eu não tive pai. Eu falei, esse último ano eu tô aqui só pensando de novo no trabalho, porque era aquilo que ele tinha me dado mesmo. Eu falei, não, eu quero poder ir embora. Se um dia não estiver feliz, eu vou. Não vou precisar ficar por uma questão de, dependo do dinheiro do meu marido, sabe? Era uma das regras para mim. Tanto que é uma das coisas que a gente sempre fala, assim, eu falo pro meu marido, a maior prova de amor que eu posso te dar é que eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu escolho estar do teu lado. Quando a gente acha que a gente só tem aquele lugar porque, se ninguém mais me amar, sabe? Se ninguém gostar de mim, eu tô com ele porque ninguém mais gostar de mim. Então, tu não tá com a pessoa por amor, tu tá porque tu não tem outra opção, né? Sim, por Por conveniência. conveniência, por medo, por qualquer outra coisa, né? E aí, eu peguei vários cursos e falei, quer saber, vou dar uma pausa, não deixar de trabalhar, não seria um sabático totalmente, que eu ia continuar tocando os processos, mas desacelerada, né? E passar 1 ano com ele. Esse era o meu plano, estando mais com ele, até porque ele gostava de estar mais comigo. A gente é bem parecido, até de rosto, tá? Meu pai, ele nem compareceu no... também era outra época, né? 35 anos atrás, exame, essas coisas, para o pré-natal, não foi nenhuma consulta, né? Com a minha mãe. Aí, quando eu nasci, a médica falou assim, olha, eu não sei se esse homem que veio contigo é o teu marido, mas o pai da tua filha, com certeza ele é, porque eu... E eu falei, mãe, que sorte. Imagina se fosse cunhado. Ia ser um caso de família horroroso. E sorte. E eu sou realmente, assim, eu sou a cara dele, assim, total. As pessoas me conhecem na rua e sabem. É a filha do Zé. Até hoje, tem gente que olha, sabe, amigo dele que chora porque me vê, porque eu sou muito parecida, sabe? Até no jeito de falar, muita coisa. E aí eu falei, não, então tá, vou ficar esse último ano do lado dele, mas, né, vou deixar as coisas e vou estudar várias coisas para ver para onde eu quero ir, que no fundo era sobre isso, né, para onde eu vou chegar. Só que eu combinei isso com ele, mas ele não seguiu muito bem o meu combinado, porque, como eu disse, ele estava 15 anos para morrer. Com 50, o médico tinha dito que, não passava de 5 anos, ele já estava indo para 67. A gente já tinha contratado aquele médico de cuidado paliativo há 2 anos e meio. E aí, eu tenho uma história que eu sempre conto também. Teve um dia que eu estava em casa com ele, e aí falaram, não, dessa noite não passa. E aí eu sentei do lado dele, peguei na mão dele e falei, pai, obrigado por ter sido um pai maravilhoso, etc. Falei. E aí ele estava segurando a minha mão bem firme, assim. E aí ele falou também, ai, filha, muito obrigada também pela filha. E eu pensei, nossa, que lindo esse momento, né? Aí ele soltou a minha mão, assim, a mão caiu. Ele de olho fechado, né? Eu falei, meu Deus, meu pai morreu.
né? Porque no filme a gente sempre vê, né? Aquela cena que a mão cai, né? Tipo, essa pessoa solta, né? Eu falei, meu Deus, meu pai morreu. Comecei a chorar. Falei, vou ter que levantar aqui, vou ter que falar pra minha mãe. Fiquei ali pensando, poxa, a gente teve esse momento. Ele não queria, assim, morrer no hospital. Eu falei, pô, pelo menos ele morreu em casa, que bom. E aí eu tava ali, enquanto eu tava ali, ele abre o olho, vira pra mim e fala, tu tá aqui ainda? Foi só uma pegadinha. Aí eu falei, tô. Aí eu falei, tu não morreu? Aí ele falou, ainda não. Então era nesse nível, assim, sabe? Ele já tava conformado com a morte. Não, a gente tava, toda vez a gente pensava, agora vai, sabe? A gente chegou a pagar 3 planos de cremação e outros familiares usaram. Porra, 3 pessoas antes morreram. Espera. E ele nada, sabe? Já tava assim. Foi uma coisa assim. E todo mundo fala, não, agora foi o Zé. Não, ainda não. Eles chegaram a reformar ele lá de Alfredo Wagner, na cidade aqui da Serra. A minha tia chegou a reformar lá o Jazigo da Família, que tem tipo uma casinha, etc. Falando, porque daqui a pouco o Zé vai falecer. Já passou pela 3ª reforma depois, entendeu? E não tinha chegado a hora dele, assim. Ela enterrou o marido, que não tinha nenhum problema de saúde, o meu pai não tinha morrido ainda, sabe? Então foi realmente. E aí, nisso, eu falei, não, então eu vou ficar com ele. Então, mas essa história vai ser importante. Então, 1 ano tu resolveu ficar com ele. E tu disse assim, não, esse ano pra ficar com ele. Vou ficar com ele e vou pesquisar as coisas que eu quero fazer pra ver se eu encontro um caminho. Vou estar com ele e não vou estar tão focado em trabalho. Uhum. Só por que eu digo que a gente não combinou certo? Porque é isso, ele tava pra morrer durante muito tempo. E ele não tinha nada, né? A gente, muitos, assim, meses de UTI que a gente já tinha passado, meses, não sei o quê, tudo. Eu amo festa, ele também. Ele amava aniversário, eu amo também. Dia 21 de maio, meu aniversário, eu fui lá, foi o primeiro, meu aniversário que era num sábado. E eu cismei que eu queria fazer o meu aniversário na sexta-feira à noite, a festa. E todo mundo falou, mas meu Deus, cai no sábado, por que tu não comemora o aniversário no dia? E eu falei, não, eu quero comemorar desde o início, desde a meia-noite. Eu quero aproveitar desde o começo esse aniversário. E aí tá, assim foi feito, ninguém entendeu. No dia do meu aniversário, eu fui lá, comi um bolo com ele. Ele falou, mas é hoje, Priscila? Eu falei, pai, é hoje é dia 21. Daí ele assim, eu jurava que era amanhã, porque eu vou te dar um presente amanhã. Ele disse. Eu falei, então tá bom. Então amanhã, domingo, eu aguardo esse presente. E aí, chegou dia 22, eu sempre todo final de semana eu almoçava na minha família e ficava com ele, né? Almoçava na minha mãe e no meu pai. Eles moram juntos, moravam. E aí, tô eu de manhã em casa assistindo uma série que eu amava, que chama This Is Us. Eu recomendo todo mundo assistir essa série, This Is Us, maravilhosa. E aí era um episódio onde... agora eu vou contar um spoiler, então não sei, não devia ter falado agora. Vou ser obrigada, faz parte da história. E aí, é um episódio onde a mãe morre, né? A mãe daquela família. E aí ela vai atravessando a vida como se ela fosse uns vagões do trem. E quando chega no final, eles falam, agora é hora de descansar. Deita, né? Vai descansar. E aí ela fala assim, mas não é triste que acabe, né? Que eu tenha que descansar? E aí a pessoa que está conduzindo ela fala, só é triste porque valeu a pena. Se não valesse a pena, não seria triste. Uhum. E aí na hora eu comecei a chorar muito, assim, que eu falei, é por isso que eu sinto... Porque todo mundo fala, meu Deus, mas olha como teu pai sofre, olha como é horrível, ele tá de fralda, ele tá acamado, E eu falava, mas eu quero meu pai comigo. Dane-se que ele tá sofrendo, entende? Uhum. Mas ele tá aqui. E aí, naquele momento, eu falei até pro meu marido, falei, é por isso que me dói, assim, porque ele é muito importante pra mim. Então, assim, se hoje eu acho triste, é porque vale a pena, assim, é isso que eu sinto com ele. Nisso, toca o meu telefone e a minha mãe fala, teu pai morreu dormindo. Agora. Uhum. E aí, do nada. E aí, que é muito engraçado, porque a gente começou a ligar pros nossos familiares, falando, meu pai morreu. E aí todo mundo fala, do nada. Eu falo, como do nada? Ele tá 15 anos pra morrer, sabe? Uhum. E aí, mas as pessoas achavam assim, do nada, porque ele não foi pro hospital, não teve toda a comoção como geralmente tinha, ambulância, Sim. essas coisas. Foi assim, ele faleceu, descansou. E foi o presente que ele me deu. Porque do jeito que dos números, jeitos que a gente imaginava que podia ser, que ia ser torturante, que ele não queria morrer no hospital, ele não queria ser entubado, ele não queria várias coisas, ele não queria passar... Não, ele dormiu e faleceu, assim. Uhum. E tu descobriu o que era o presente? Eu acho que foi o jeito que ele faleceu, sem sofrimento. Eu acho que ele sabia. Tu acha que ele sabia? Eu acho que ele sabia, eu acho que ele falou assim, amanhã, tipo... eu acho que ele... Era esse o presente, assim, porque ele não queria, né?
ser entubado, ele não queria fazer hemodiálise e os rins dele já estavam para parar várias vezes. Ele tinha várias questões. Então, ele sempre falava assim, a minha mãe é enfermeira, né? Aposentada, mas ela fez um juramento de que tem que batalhar. E por mais que ela às vezes diga para os outros, assim, quando estão nesses casos, ai, não tem mais o que fazer, quanto era com meu pai, é mais difícil a gente, é fácil a gente dar conselho na vida dos outros, mas quando é com a gente, né? E aí meu pai falava, se ela quiser investir, tu não deixa, tu sabe que eu não quero, né? Tipo, manter ele Manter vivo ele a vivo. qualquer Isso, preço. ele sabe que eu não quero. Então, assim, ó, e aí isso é outro grande ensinamento que eu tomei, né? Quantas noites eu fiquei em pânico, pensando, meu Deus, o dia meu pai vai ficar internado, minha mãe vai querer entubar, não pode. Aí eu, como advogada, eu vou ter que interditar meu pai para entrar com um processo de divórcio contra minha mãe, porque pra ela não poder mais responder por ele, para eu poder respeitar a vontade dele, sabe? E eu me torturava, meu Deus, vai ser uma briga na família, meu Deus. E eu passei tanto tempo sofrendo por uma realidade que nunca existiu. A gente faz tanto isso, né? Muito, muito. E aí hoje, toda vida que eu tô pensando numa realidade péssima, eu me lembro que meu pai morreu dormindo, sabe? Contrariando todas as expectativas, depois de eu ter imaginado 450 cenários negativos, foi assim que aconteceu. E a gente não tem controle de como vai acontecer, né? E aí eu acho que era... Que até uma época, assim, ele falava, olha, se acontecer, tu pega a insulina, faz uma dose, faz uma eutanásia, sabe? Ele tinha isso, porque ele tinha um pavor, né? Aí tu imagina, eu vivia com aquela responsabilidade, porque ele me fez jurar, sabe? Tu imagina, eu falei, meu Deus, eu vou ter que matar meu pai, o que eu faço, sabe? Tu imagina a loucura? E eu chorava, eu ficava desesperada, sabe? Eu disse, meu Deus, vou ter que brigar com a minha mãe. E nada daquilo que eu sofri durante muito tempo. E ocupou a tua mente, né, te fez... Muito, 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 sabe? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Foi tema de terapia muito tempo, assim. Que eu podia ter tratado outras coisas, acelerado meu processo. Fiquei falando sobre isso. Porque eu pensava, meu Deus, quando isso chegar, como que eu vou fazer? Como que eu vou reagir? Eu tinha a petição pronta. Já tinha a petição pronta. Eu falei, não, vai ter que ser rápido, eu vou ter que entrar, não sei o quê. Então, eu já deixava tudo pronto. Olha a loucura que a gente entra, né? E 15 anos a morte rondando, né? Isso. Porque ela não tinha chego, mas ela estava ali. Sim, pra mim a morte sempre fez parte da minha vida oficialmente, assim, desde que eu me lembro, a morte estava ali, né? Desde meus 14 anos, assim, oficialmente foi a primeira, não, agora daqui pra frente, Qualquer momento qualquer ele momento. pode morrer. Né? E antes a gente às vezes não tem muita lembrança, né? Era criança, então pra mim a morte... A morte pra mim é uma coisa bem distante, assim. Às vezes eu nem acho que ela existe. Porque nunca ninguém morreu muito perto. Que loucura, né? É. E aí eu vou te dizer, né? Ai, tu sonha em ter filho? Eu nunca sonhei. Nunca, nem de criança, nunca tive vontade. Mas depois que meu pai morreu, eu amo estudar sentimento, emoções, terapia, engajada nas coisas, né? E eu achava que eu sabia nomear todos os sentimentos, que é uma das coisas que eu gosto de pensar, o que eu tô sentindo e me autoanalisar. E aí meu pai morreu e eu pensei, meu Deus, eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti. É nova. Esse sentimento aqui, sabe aquele divertidamente, que tá formando uma nova emoção e tu não sabe o que é? E eu falava, é tristeza. Aí meu marido falava, é tristeza? Eu falei, não é tristeza, não é raiva. Não, é um misto de sentimento. E aí foi quando, também por algumas conversas que eu tinha tido com ele, assim, foi quando eu pensei assim, talvez agora eu acho que faça sentido eu ter um filho. Porque também deve ser um sentimento que a gente nunca sentiu e que não tem nome. Porque não é amor. Eu imagino que deve ser a mesma coisa, a mesma tristeza que tu sabe na morte, que não é a tristeza normal. Eu imagino que o amor por um filho também não é. E eu também falo assim, eu passei tanto tempo vendo o final, porque do final, olha, eu sei. Mas eu não sei nada sobre o início, sabe? Eu acho que eu tenho... E eu também nunca tive grávidas assim perto de mim. Vou ser uma incentivadora sua. Me dá o telefone do teu marido, porque agora vou incentivar. Porque a questão de ter filho, sabe o que eu penso? Eu tenho 4. Eu tenho 34, então eu tive o Pedro com 31 anos. A minha geração, acho que a nossa geração foi muito incentivada a trabalha, estuda, não depende de ninguém. Trabalha, estuda, não depende de ninguém. Essa sempre foi. Então, a minha mãe nunca colocou assim, ai, o dia que você for mãe. Não, isso era meio um pânico, assim, na família. Porque já, ai, não vai engravidar adolescente, não sei o quê. Minha mãe engravidou aos 16 anos, né? Então, a gestação, ser mãe, pra mim, só parecia ser mais uma etapa da vida que eu tinha que cumprir. Então, eu ia casar, ia ter filho, não sei o quê, mas nunca pensei
pensei nisso como sendo um grande sonho. Agora, carreira, né? Conseguir vencer, ter dinheiro, ter uma casa, isso sim. Isso era um grande objetivo. Mas, quando eu engravidei do Pedro, as prioridades da minha vida, elas se organizaram. E essa questão eu falei, né? Não conheço a morte nunca esteve perto de mim. Mas quando eu fui ter a morte começou a passar pela minha cabeça quando eu comecei a amar o Pedro. Porque eu fiquei pensando assim, eu consigo aceitar a morte da minha mãe, do meu marido, mas eu não consigo. É inimaginável se eu pensar. E quando eu pensei assim, e se eu tiver um segundo filho, eu vou ter esse mesmo medo, essa mesma coisa de perder essa pessoa que vai me deixar sem vida se eu acabar perdendo, sabe? Deve ser muito Então, difícil. é engraçado que o amor é tão grande que tu, às vezes, pensa numa coisa tão horrível, né? Que tu acha assim, eu conheço o amor. Não, não conhece, entendeu? É igual eu falava assim, eu conheço a tristeza. Não conheço, porque é diferente. Tudo pegou uma outra roupagem. E eu também comecei a pensar, porque o meu pai um dia também nunca fui, tem um filho, nunca teve isso, né? Mas um dia eu tava em casa, assim, num dia aleatório, meu pai meio, assim, grogue, ele olhou pra mim e falou, Priscila, por que tu não tem um filho? Aí eu falei, meu Deus, pai, mas do que isso agora, né? Eu nunca quis Do dizer, nada. da onde que tu tá? Eu falei, da onde que veio isso, né? Por quê? Daí ele assim, não, se tu não quiser gestar, adota uma criança. Eu falei, meu Deus, pai, mas da onde que tu, né? Por que adotar? Por que essa conversa agora, né? Daí ele falou assim, porque eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa de vocês. Claro que é muito bonito, né? Mas como eu e meu pai, a gente sempre pegava um pé no meu outro, eu falei, pai, tu acha que eu não tenho nem jeito, agora só uma criança pra me salvar. Esse é o teu jeito de tu falar que eu sou péssima? É isso que tu quer falar? Mas assim, eu entendo o que ele quis dizer, assim, o poder de transformar. Até porque, eu imagino, né? Tu olhando pra uma criança, assim, tu olhando... É o que eu falo, muitas das experiências que eu tenho pra empreender, que a gente ainda não chegou nisso, vem dessa minha experiência com o final. Então, eu imagino que se o final motiva... O começo vai motivar muito. O começo também motiva. Então, surgiu uma coisa que eu quando fui casar, falei pro meu marido, eu não serei mãe. Tu tá convicto com isso? Eu não vou ser, não consigo me conceber nessa realidade. Ele falou, não, se é isso, né? Ele tinha uma vontade, ele falou, não, eu tenho vontade de ser pai, mas eu tenho pavor de que tu tenha um filho para me agradar e depois a gente vai tudo que acontecer vai ser, também, né? Tipo, te agradar e ter um filho e aí vai ser um inferno na nossa vida, né? Ele falou, eu prefiro não. E aí, então, a gente tinha esse combinado. E aí mudou, entendeu? E vai ser uma loucura porque, assim, eu sempre vivi só pra mim, minha agenda, minhas coisas, isso aqui. Então, eu vivia na minha órbita, né? E, de repente, tu vai ter que viver à margem, na órbita de uma outra pessoa. Tu aprende, assim, sobre humildade, sobre, sabe? Esmaga a pessoa que tu é, joga no lixo e uma outra vai surgir, mas é uma versão muito incrível, né, de ser humano, assim, que pode ser, né? Claro que não é todos os pais, né? Quantos a gente vê que não. Mas se tu vive essa experiência, eu acho que vale muito, muito a pena. Mas o que tudo isso Tudo isso tem a ver com empreendedorismo? Com empreendedorismo, que é o quê? Meu pai morreu e antes de eu ter feito qualquer curso, feito qualquer coisa, nada tinha acontecido. Tu entende? Não deu tempo. Ele não me deu tempo de pesquisar. E aí, fazia sentido eu dizer, tô num sabático pra me investigar? Todo mundo imaginou que era o quê? Olha, agora volta a tua vida, né? Tipo... E aí eu falei, mas eu não quero voltar. Pro caminho que tá dando certo, né? Exatamente. Eu falei, mas eu não quero voltar. E aí eu falei, como eu já tinha meio que me comprometido com um sabático, de alguma forma, vamos falar assim, sabático, eu falei assim, eu vou continuar nessa vibe. Eu vou continuar nesse 1 ano, que é até 1 ano até o meu aniversário, porque meu pai ainda morreu um dia depois do meu aniversário. Falei, eu vou continuar nesse caminho. Mas vamos ver o que vai dar. As pessoas estranharam, mas ainda não estranharam tanto, porque eles pensaram, deve ser o luto. Ela deve estar muito mal, deve ser isso. Ela não deve... Tudo bem, vamos acolher. Só que o tempo foi passando e eu não sabia o que fazer, Pã. Eu não sabia. Eu olhava, eu falei, vou estudar copy, vou estudar marketing, vou estudar... Eu falei, meu Deus, mas não tem nada que eu goste, não tem nada que faça sentido. E eu vinha de alguns relacionamentos hoje que eu considero tóxicos, abusivos, antes do meu marido.
E eu tive um ex-namorado que falava que eu não conseguia ficar sozinha, né? Que eu não conseguia fazer nada sozinha, que eu nunca ia viajar sem ele, porque eu não sei o que é diferenciar direita e esquerda, sabe? Eu fui diagnosticada com superdotação, mas se tu me pede, assim, vai pra direita, putz, me ferrou, sabe? Eu combino pra lá e pra cá com todo mundo, porque eu tenho essa grande dificuldade. Ele falava, uma pessoa que não sabe nem o que é direita e esquerda, como é que vai viajar sozinha? E eu amo o Uruguai. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar o carro, vou sozinha pro Uruguai. Dirigindo 1.300 quilômetros. Nossa. Pra ficar sozinha comigo mesma. Sim. Foi essa a minha brilhante ideia. Porque eu era uma pessoa que não sentava pra almoçar sozinha. Se não tinha companhia, eu não conseguia comer. Eu me sentia, tipo, mal. Tá todo mundo me olhando, meu Deus. Eles vão pensar, meu Deus, essa pessoa não tem uma amiga, eu vou comer com ela, sabe? Assim, eu preferia não comer do que sentar num restaurante sozinha. E eu falei, quer saber, eu vou fazer. Todo mundo achou que eu tava maluca. Meu marido, inclusive, achou que eu ia me separar, né? Ele falou, e ele falou, só não tá separando porque ela não tá levando. Tem 2 gatos, tinha 2 gatos, agora eu tô com 3. Ele assim, só por isso. Se ela levasse os gatos, eu tinha certeza que ela não voltava. E nessa viagem, eu tava escutando podcast de moda. Amo podcast também, por isso tô aqui. Escutando podcast de moda. E a Chantal Goldfinger Copenhagen estava falando sobre moda. Que ela tem uma coleção de 3.000 óculos. E ela levou chocolate. Apenas. E ela levou uns chocolates. E as influencers que estavam entrevistando ela comeram chocolate e falaram, nossa, que delícia, esse chocolate zero. E eu pensei, mas que gente mentirosa. Nenhuma chance de chocolate zero ser bom. Porque meu pai tinha 1 milhão de amigos, ele foi diabético a vida inteira. E provavelmente tu, agora que tá passando por uma situação de diabetes, tu deve imaginar que tem várias pessoas que chegam, vi isso aqui, lembrei, acho que vai ser bom pra ti e tal. E aí era um monte de coisa horrorosa, sabe? Que meu pai não comia. Sim. E eu gosto de falar mal com propriedade, assim. Eu não gosto de falar, aquela pessoa é mentirosa, sem eu atestar que a pessoa é mentirosa. Então, o que fiz eu da minha viagem? Entrei no e-commerce da marca, porque nunca tinha ouvido falar sobre a Gold Co. E comprei vários chocolates. Para quando eu chegasse em casa, os chocolates estarem lá e eu atestar que aquelas pessoas eram mentirosas. E aí, voltei de viagem. Meu marido, inclusive, estava na viagem e falou, Priscila, chegou chocolate aqui em casa. Maluca, né? Tá doido, pegou o carro, foi pro Uruguai. Tá aí no Uruguai, tá comprando chocolate. Ela não sabe o que ela tá fazendo. E não sabia mesmo. Mas é isso que eu falo. Quando a gente se coloca em movimento, as coisas vão aparecendo. Quando eu chego em casa, eu falei, não come, espera. Quando a gente chegou e a gente comeu o chocolate, eu falei, mentira que isso aqui é sem açúcar. É impossível, esse chocolate é maravilhoso. É muito bom. Eu digo que é o melhor chocolate que eu comi comparando com açúcar, entendeu? Eu falei, não, é muito bom. E aí eu comecei a levar... Primeiro eu descobri que, graças a Deus, as influências que eu segui não eram mentirosas, o que foi muito bom. E eu comecei a levar em todas as amigas, toda a festa de família. Eu falei, gente, olha esse chocolate, que loucura, é sem açúcar. E eu fazia todo mundo comer. Eu acho que eu fui comprando tanto que eu recebi o e-mail, seja franqueada. E aí eu falei, tava num churrasco. Eu não sou de beber, eu nunca bebo, é raríssimo. Mas nesse fatídico dia eu tinha tomado uma outra espumante que eu gosto. E aí um amigo meu, eu falei, olha só, recebi até e-mail de seja franqueada, de tanto que eu tô comprando chocolate. E o meu amigo falou, mas tu falou de chocolate pra todo mundo, por que tu não abre? Não tava procurando. E estava quase acabando o meu prazo do meu 1 ano. E eu ainda sem nenhuma perspectiva. E aí eu falei, será? Gente, não faz o menor sentido. Eu vou ser o quê? Dona de loja de shopping? Vendedora? Eu nem sei vender. Nunca pensei nisso. Não tem o menor cabimento. Eu falei, não, tô maluco. Não. Aí eles foram embora e eu falei, mas vou preencher o formulário. Né? Vamos ver. Se o universo disser um sim, quem sabe? Eu também não sei pra onde eu tô indo. E aí, no outro dia eu recebi, vamos ter uma entrevista. Eu falei, e agora? Agora, vou voltar atrás, vou dizer, não era isso? Eu pedi respostas. Elas vieram, eu vou fugir dessas respostas. E eu falei, não, então vamos. Então bora lá. E começamos o processo, eu comecei a estudar, começamos a ver ponto no shopping, e ver os lugares, e não isso, era março, e não ia, não dava certo no shopping, não dava certo. E nessa época existia a loja da franquia só. Então, era super no começo. Iam abrir mais 2 naquele ano antes de mim. Mas a gente vê, assim, franquias tem 1.000 lojas. Eu seria a terceira. Sim. Existia um quiosque num shopping, uma loja de rua, eu seria a próxima loja de shopping. Então, eu acreditava mesmo numa marca recém começando. Mas é que pra mim fazia muito sentido, sabe? Dentro dessa história, porque a Gold Co é uma marca que foi fundada, é da família Copenhagen, né? Voltando pro mercado, hoje a Copenhagen é da Nestlé, não tem nada a ver com a gente. Mas
as pessoas que estavam na Copenhague quando ela foi vendida na década de 90, que é o seu Paulo, que fazia o chocolate lá, hoje faz o nosso chocolate. Ele é o pai com seus 2 filhos, estão na frente. Fala comigo, é uma história que fala comigo. É um chocolate sem açúcar para pessoas, para todo mundo que quer comer saudável, para todo mundo que tem uma preocupação com a alimentação, para todo mundo que sabe os malefícios do açúcar, mas também para pessoas que não têm outra opção, né? Que é o teu caso hoje. Sim. Então, e era o caso do meu pai. Coitado, sabe? Sempre queria comer um chocolate, sofria. E aí, às vezes, quando tentava, era aquela coisa horrorosa, sabe? E eu falei, poxa, ele vai estar comigo nesse... Então, tudo foi fazendo sentido dentro do que eu estava procurando. Só que a gente não achava ponto, a gente não achava local, e as coisas estavam atravancando. E aí, deu 1 ano do falecimento do meu pai e 1 ano do meu... Ano sabático. E eu ia ter que tomar uma decisão. E aí... eu nunca achei que eu fosse aquela pessoa que ia no cemitério e conversava, sabe? Com a lápide. Isso, mas aí eu fui. Meu psicólogo falava fala com teu pai, as pessoas falavam, conversa com teu pai, e não sei o quê. E eu não consegui, tá? Durante 1 ano eu não conseguia falar com ele, ai, pai. A minha irmã perdia um sapato, falava, pai, me ajuda, sabe? E eu até tinha eu tenho raiva disso. Eu falo pra todo mundo, se eu morrer... Meu pai tem 1 milhão de amigos, sabe? Se tem um céu e ele tá ocupado, deve estar ocupado, cheio de coisa pra fazer, vai parar pra procurar um sapato que a minha irmã perdeu, entendeu? Eu falo, se eu morrer, ninguém me liga, ninguém me procura, entendeu? Não me chama, não reza pra mim que eu tô ocupada, entendeu? Eu tô lá fazendo amigos, tô lá resolvendo minha vida, pra não estar preocupada com resolver o problema de vocês. E aí, só que nesse dia eu abri uma exceção. Eu fui pra lá, escutei uma música que a gente escutava juntos, né? Eu amava a música. Sentada na lápide. E meu telefone não funciona em Alfredo Wagner, não tem sinal. Eu baixei a música para poder escutar lá. Sentada lá. E chorei muito, assim, cena de filme mesmo. E daí eu falei, pai, faz 1 ano que eu não falo contigo, né? Tô sentindo a tua falta, sabe? Como tem sido difícil, né? Tu tá percebendo isso. E eu tô vindo aqui realmente para te pedir, porque tu era o meu maior conselheiro profissional. Estou absolutamente perdida. Estou tentando coisas, mas eu não sei se as coisas estão indo para o lugar certo. Eu não sei se eu estou fazendo. Eu sabia aquilo, sabe? Que eu estava te comentando antes. A gente sabe que onde a gente está não está no nosso propósito. A gente não era ali que eu devia estar. Mas aonde, então, que eu tenho que estar, eu não sabia. E eu falei, se tu puder, nesse momento, me mandar um sinal de fumaça, um sonho... qualquer coisa. Eu falei assim, por favor, que eu estou absolutamente perdida. Eu continuo na advocacia, eu faço, como minhas amigas falam, para fazer um concurso para ser juíza, que era sempre, todo mundo achou que era o que eu ia fazer. Ou é a Gold Co, me diz, ou é outra coisa. Se puder me dar um sinal de luz, assim, tua filha está perdida. E eu saí chorando dali, sequei minhas lágrimas, encontrei a minha mãe na porta do cemitério, meu telefone que não funciona tocou. E era a Chantal, dizendo, Priscila, o Continente Shopping aprovou o teu ponto para a gente abrir uma loja lá. E aí eu falo assim, eu sempre me arrepio com essa história, e eu gosto de falar que meu pai trabalha mais morto do que vivo, porque vivo ele não era tão eficiente como ele foi em minutos, ele resolveu para mim, entendeu? Quando ele estava vivo, ele era mais da festa, ele não era tanto do trabalho, não. Mas morto, assim, de uma eficiência, funcionário do ano, sabe? E me deu muita certeza de que era aquele caminho, assim, de que ele falou comigo, e era aquilo, porque, assim, meu telefone nem tocava, sabe? E eu falei, é isso. E aí aí eu falei, é esse o meu caminho, é isso que eu quero. E aí, desde então, começou a minha jornada do empreendedorismo. Não pesquisei antes, eu não pesquisei mercado, não deu tempo de fazer nada, assim. Eu só fiquei atenta aos sinais e pedia muito, assim, para que onde eu tivesse estar, eu fosse colocada, sabe? E aí eu amo. E é tão legal trabalhar com chocolate. As pessoas ficam tão mais felizes de quando a gente tem que fazer um divórcio, sabe? É tão mais legal. Eu imagino. É tão mais legal que o inventário, que a família tá brigando, assim, eu tenho amado, sabe? Então, E em relação ao empreendedorismo, né? Daí começou, né? Uma advogada de carreira, de anos, e vou começar a empreender. Quais têm sido, assim, os teus maiores desafios nessa transição, assim? Acho que o meu maior desafio... Talvez a minha maior queda foi a minha arrogância. Eu achei que era fácil. Eu achava assim, não tem como ser difícil ter uma loja. É abrir uma loja e vender, né? O que pode dar de errado nisso, né? Tudo. Absolutamente tudo. Eu não tinha noção de fornecedores. A gente tem vários fornecedores.
que cada fornecedor tem um prazo, cada fornecedor tem um contato, que tu tem que chamar em cada dia da semana um fornecedor diferente e que precisa. Eu não tinha noção de quanto era difícil manter colaborador, engajar colaborador. Nenhuma noção. Eu não tinha noção de quanto documento um contador te pede, né? Meu Deus, eu acho que eles têm um prazer de atormentar a nossa vida. Sabia que eu sou contador. Meu Deus, sim, olha, eu tô sempre devendo alguma coisa pra eles, eu fico frustrada, eu mando chocolate pra lá, pra eles não me odiarem tanto, porque é muita coisa que toda vida tem que ter, tem que fazer, fora os negócios que eu já tinha antes, né, do escritório que eu mantenho em paralelo. Então, assim, eu falei, gente, como que pode, assim, tanta coisa que a gente tem que fazer, e aí tu tem que fazer o marketing. E aí tu tem que estar nas redes sociais, aí tu tem que divulgar a tua marca. E aí tu tem que abrir o shopping de segunda a segunda, não tem folga, não tem domingo. E aí, gente, assim, e aí as pessoas costumam me perguntar, eu não gosto das pessoas que hoje tem muito isso, assim, aquela hipervalorização do empreendedorismo. É fácil, vem, é maravilhoso, tu vai ganhar rios de dinheiro. Entre, tu vai ganhar rios de dinheiro, é maravilhoso. E aí fica assim, tu vende, assim, uma ideia de que é tudo incrível e perfeito, fácil, né? E fácil, que eu achava. Eu era comprada com essa ideia. E não é. E aí, quando a gente tá, e agora quando eu tô mais engajada nesses movimentos de mulheres, eu percebo quantas dores são iguais à minha. E eu faço muito um paralelo, ainda não sou mãe, mas, assim, para ter uma ideia, eu tinha ido na ginecologista para começar quando eu fui para abrir a loja, nos primeiros meses. E aí meu marido, muito sábio, falou, acho que não deveríamos ter um filho. Ele não falou assim, acho que não deveríamos ter um filho agora, porque acho que tu não vai dar conta. Porque eu tenho certeza que ele me conhecendo e sabendo que eu amo um desafio, eu ia dizer, pois eu vou ter um filho com o primeiro que passar na rua e vou te provar que eu dou conta, sabe? Sim. Ele falou assim... Que sábio. Muito sábio. Ele é bem calmo, bem tranquilo. Ele só falou assim, acho que não deveríamos ter um filho agora, porque tu não vai passar por um processo da gestação e da maternidade de uma maneira que tu possa tirar tanto proveito do que se fosse em outro momento. Assim. Que romântico. E eu falei, é verdade, porque a gente é uma empresa, é um recém-nascido ali. Tu precisa entender tudo, sabe? É um recém-nascido. Tu precisa muito Mas de eu vou dedicação. te dizer que, assim, os meus momentos de maior prosperidade foram nas 2 gestações. Porque te dá um propósito, eu acho, também. Também, e também existe uma coisa, né, sistêmica, que cada criança vem com a sua própria prosperidade, né? E daí ela influencia ali. Então, esse momento de gestação não é fácil. Sim. Eu enjoei os 4 meses, não sei o quê. Então, assim, fisicamente é bem desgastante, mas muitas oportunidades, abrem-se portas. Não tô dizendo pra todo mundo engravidar pra, né, ser próspero. O que a gente tá falando aqui, abre uma empresa e engravida. Vai dar tudo certo. Assim, daí você vai ficar rico. Não é esse o caso. Vamos ver esse curso, pá. Abre uma empresa, não importa no quê. E engravida naquele ano, daí Isso, engravida também não- todo ano pra manter. Vou manter não engravidou, infelizmente vai cair o mas, faturamento. mas é engraçado como realmente no Pedro, eu lancei o Mulheres UOL, nessa gestação do hotel também, né, outros projetos, envolvimento com outras coisas assim que estão fluindo bastante, apesar de ser um momento muito cansativo. Só que se tu espera ficar pronta, não existe esse momento em que vai estar tudo... agora, quando a empresa estiver andando e fluindo, vai ser outra coisa. Claro. E vai abrir outra... Então, assim, a nossa vida não é Mas esse mar calmo. Não, a minha não. A minha, assim, na hora que eu tô respirando, vem outra onda, bate na cabeça, daí a gente volta a respirar. É isso que eu digo que é a vida, sabe? Mas eu vou te dizer que, pra mim, foi muito importante. Eu passei no final do ano passado um processo de burnout, tomando medicação, porque foi muita coisa ao mesmo tempo, assim. Sim. E também um processo de a gente se conhecer. Porque, às vezes, tu fazer aquela coisa, tu sair daquele lugar onde as pessoas achavam que tu estava bem, parece que tu tá agredindo as pessoas, né? Parece assim, eu senti, assim, de amigos ou de conhecidos, assim, que, eu queria tanto estar no lugar dela e ela tá dizendo que não presta. Ela se acha tão melhor que eu, então, pra dizer que esse lugar não presta, sabe? Sim. E não é que não presta, eu tô na advocacia até hoje, só que eu queria mais, eu queria outras coisas, eu queria ocupar outros espaços. Só que as pessoas sentem isso, assim, meu Deus, tá tão bem, mas claro, ela se acha melhor que todo mundo, ela tem que fazer tem que fazer mais, tem que estar em outros lugares. Às vezes é só uma sensação que às vezes a gente nem sabe dizer. Não é que eu não gosto disso, é que me parece que eu preciso de outra coisa. Outra coisa, Né? E
E aí eu sinto que, assim, se tu me perguntasse a minha maior dificuldade que eu senti no empreendedorismo esse ano. Então, nesse primeiro ano, eu passei por isso. Como tu viu, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo dentro daquilo que eu tinha me intencionado, né? Mas não foi algo assim, vou planejar, vou isso. Não, não foi. E aí, eu também vivi um pouco desse choque, assim, mas até ontem eu era uma doutora, agora eu tô fazendo café na mesa do shopping. O que as pessoas estão achando, sabe? Meu Deus, as pessoas estão vendo e falam, meu, que fracasso essa menina, né? Tinha tudo para ser juíza, agora ela faz café, sabe? No balcão de um shopping. Sim. Então, levou um tempo para eu entender, né? O que eu estava fazendo ali. E aí, assumir, não, é isso que eu quero mesmo. E nesse processo, a gente vai percebendo o que eu digo que o meu desafio é a solidão. E por isso que eu comparo com a maternidade, que eu vejo conhecidas que são mães, assim, as pessoas falam, não, Vanessa, seu bebê, a gente vai te ajudar, vai estar tudo na tua casa. E quem que aparece? Não, nem conta com isso. É isso que eu falo. No máximo, tu vai ter a tua mãe, porque mãe é, assim, incrível, sensacional, né? Se você tem uma mãe... né? Não, a minha mãe, tipo, teve um dia que a gente fez faxina na loja, ela passou madrugada lá, com 70, tem 70 anos, ela passou ajudando a fazer faxina. E a minha também, assim, eu tenho várias questões em relação, eu sou, às vezes, melhor visita do que filha, sabe? Sim. Né? Passa muito tempo junto, dá umas rusgas, mas nos meus 40 dias, a única pessoa que olhava pra mim e não pro bebê era ela. É isso. Então era ela que perguntava se eu tinha dormido, se eu tinha comido, se tava doendo o corte da cesárea, se... Então, realmente, assim, é a única que vai estar ali, que E vai... empreender também é assim, porque quando eu falei que eu ia ter uma loja, muitas pessoas falaram, nossa, vai ser tão legal, a gente vai lá, a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar no final de semana, a gente vai estar lá. Quem? Cada um com a sua vida. Quem que vai perder um sábado de praia pra estar num shopping fazendo venda de chocolate, entende? E aí, eu senti essa solidão, assim, e as pessoas, igual a mãe, chama, aquela frase que eu acho péssima, né? Na hora de fazer, tava achando gostoso, né? Agora tá achando ruim. O empreender também tem isso, né? Tu fala, ué, mas não foi uma escolha tua? Por que tu tá achando ruim? Tá achando difícil Por que agora? tu tá achando difícil? Ah, não tá podendo dormir essa noite porque precisa disso, daquilo? Ué, mas não... Tu tinha uma vida boa antes, não foi tu que falou que tava infeliz? Que queria? Que queria mais? E agora? Agora tu vai reclamar? Então, eu tive que lidar com isso, assim. Então, eu acho que essa solidão de as pessoas... Claro, eu tenho um marido ótimo que me apoiou super, assim. E no processo, as pessoas foram... Hoje também a minha família super me apoia. Minha família nunca deixou de me apoiar. Assim, a minha família... A gente fala, ai, não apoiou. Não, ela apoiou sempre, óbvio. Mas não aquele apoio do tipo... Tô junto. Não, eu acho que tô junto. Não é isso, mas assim... Sabe aquela pessoa que tu sabe que ela vai estar ali se precisar. Mas ela no final vai dizer, eu falei pra tu não fazer isso aqui, entendeu? Sim. Não é aquela coisa incondicional, entende? Daí tu se custa querer usar isso, aquela ajuda. aquela ajuda, porque tu sabe que a pessoa, assim, ó, eles não... Eu não queria isso pra tua vida, mas já que tu quer, então tá. Eles não é aquela família que abandona porque não quer, né? Porque a pessoa escolheu uma coisa difícil. Que até uma das coisas que eu aprendi. É muito fácil a gente amar quem tá fazendo o que a gente quer. Difícil a gente amar quando a pessoa faz o que a gente não concorda. É aí que, porque se tudo que tu fala eu concordo, é muito fácil eu te amar. Agora imagina se, tipo, eu te amo e amanhã tu tem um comportamento óbvio, né? Não que tu, matou alguém. Não é isso, mas assim, um comportamento que dentro das minhas crenças, meus valores, talvez não seja bem aquilo que eu gostasse, né? Mas continuar te amando, continuar concordando quando tu faz outras coisas. Te apoiando mesmo não concordando, né? É muito difícil, sabe? E eu percebi isso, assim, que a minha família passou por esse processo de me amar, mesmo falando, pra quê? Essa menina, todo final de semana, porque eu sou a da festa. Então, assim, todo final de semana, quem que organizava as festas de família? Eu. E agora, cadê a Priscila? Tá no shopping trabalhando. Ela preferiu isso do que estar aqui com a gente, né? E não precisava. E não precisava, sabe? Pra que ela fez isso, né? E levou um tempo para eles entenderem do porquê. E aí, é a grande mensagem que eu gostaria de deixar, se eu pudesse. Eles me consideram, sempre falaram, nossa, tu é tão corajosa. Uma coisa que eu ouvi muito nesse último ano e meio. E eu pensava, da onde que as pessoas tiram que eu sou corajosa? Da onde? Porque eu não me acho nada corajosa.
né? Eu falei, meu Deus, até porque para tomar todas as decisões, eu fiz assim, tudo muito planejado. Não escolher, mas assim, aí eu tinha uma estabilidade, já tinha uma casa. Não foi assim, vou vender meu apartamento para montar um negócio. Não. Isso sim eu reputava corajoso, né? Uhum. Eu tava arriscando pouco, então eu não sou corajosa, né? Eu pensava. Mas depois eu vi, não, eu sim fui muito corajosa com as coisas. E de onde vem a coragem, se a gente parar para pensar? A coragem vem quando a gente se move, mesmo com o medo. E o que faz a gente se mover? A gente está muito alinhado com o nosso propósito, com o nosso valor. A Goodco, para mim, é isso. A marca está muito alinhada com o meu propósito de vida. Tem toda essa história com meu pai. É onde eu me conecto com meu pai. O WhatsApp da loja é o telefone do meu pai que eu mantive. A gente inaugurou dias depois do aniversário dele, só porque atrasou uma mobiliária, porque minha ideia era ter inaugurado no aniversário dele. Então, assim, as pessoas vão lá. Eu imagino que ele ia adorar um monte de gente passando o tempo todo para conversar. Ele tomaria café lá, sabe? Assim, ficaria o dia inteiro para conversar com todo mundo. Então, tem a história de um pai, dos seus pais com os filhos. Então, tem muito a ver, né? Eu tô numa marca que eu confio, que eu acredito, que eu acho que faz um impacto, uma diferença para melhor na vida das pessoas. Porque, poxa, tu poder comer um chocolate não se sentindo aquela culpa horrorosa, né? Do tipo, meu Deus. E mais do que isso, hoje em dia a gente vai ver o que é um chocolate. Gente, é gordura hidrogenada e açúcar. Eu, como advogada, existe lei agora, eles estão tentando passar uma lei para mudar o que a gente vai poder chamar de chocolate, igual tem do sorvete do McDonald's, que é tão famoso, que se chama sobremesa, não pode chamar de sorvete, porque não tem o mínimo de composição para que aquilo seja sorvete. A gente vai passar por isso com chocolate, porque a gente não está comendo o cacau, que é o super ingrediente, e é um super alimento. A gente não come mais cacau, a gente come açúcar com gordura hidrogenada. Então, assim, eu sempre amei chocolate, né? Faz muito sentido para mim. Então, mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham as coisas que são muito difíceis, e tem, né? Tu empreendendo deve saber que tem coisas que são muito difíceis. Pensa, não, mas eu tô mirando em algum lugar. Isso tá alinhado com o que eu acredito. Eu acredito na família, muito no poder da família. E eu estou numa marca de família. Meu marido tá comigo, a gente honra a história de uma família que tem aí 100 anos no chocolate. Sim. E honra a história da minha família, do meu pai, da minha mãe e minha tia, que também me ajudaram, até financeiramente no começo, para montar uma loja maior. Então, sabe, tem essa questão, tem a questão de eu poder estar com pessoas, assim. Eu amo pessoas, eu amo histórias, eu amo conversar, então eu tô... Então é daí que vem a coragem. É daí que vem a coragem, tu entende? Agora, se tu tá Fazer sentido. Se tu tá fazendo algo só pelo dinheiro... na primeira adversidade, tu não vai querer mais fazer aquilo. Sim, porque tá te levando o teu dinheiro, né? Se for só pelo dinheiro, de repente, quando não der muito certo por muito tempo, ou tiver que tentar por muito tempo, claro, não vai fazer sentido, tu vai abandonar aquilo. Exatamente, porque não é um motivo forte, né? Não é um valor de vida. Tu tá fazendo pelo quê, assim? Pra ficar rica, pra quê? É isso que eu sempre falo, assim, as pessoas, eu quero ter dinheiro, eu quero ser milionária. Pra quê? Sim. O dinheiro tem que ter um motivo. Pra quê? Eu quero pra quê? Pra comprar uma bolsa? E eu vou fazer o quê com essa bolsa? Acabou? Tu vai sacrificar um tempão pra ter 1 milhão, pra ter uma bolsa X, e aí? É isso que tu vai levar, sabe? Então, daí que vem o empreendedorismo, e daí que eu tenho estado nessa nova jornada muito feliz. Quero dizer que eu tô muito feliz comendo esse chocolate aqui, mas eu quero saber qual que é o teu preferido. Isso aqui pode chamar de teta de nega? Não. A gente não pode. É bem parecido com a teta de nega. Eu comia quando era criança e era... Gente, era muito baratinho. Era tipo 15 centavos. Lembra dessa época, não? Lembro. Eu vou te dizer que eu nunca fui fã. Devia ser só um monte de porcaria que tem naquela... Mas essa aqui parece... nunca comi. Não, tu tem que comer. Eu até trouxe ela. Essa aqui é uma das minhas favoritas para trazer para mulheres, né? Que eu falei, eu entrei pro movimento Eu também, porque acredito na força das mulheres. Ela chama Musa lá, que é muito melhor. Musa. Então, todas as mulheres eu tento presentear sempre com uma musa, porque eu acho que, de alguma forma, musa é sobre inspiração, que é o que a gente pensa aqui hoje, né? Inspirar e é marshmallow e chocolate. Bolachinha, marshmallow e chocolate. Na geladeira fica tipo um sorvetinho. O nosso marshmallow, eles inventaram o primeiro marshmallow do mundo para comer de... esse aqui, ó. Primeiro marshmallow do mundo para comer de colher.
eu trouxe pra ti. Isso aqui vai te salvar agora. Esse pote tem menos caloria que uma banana. Nossa! Docinho. Aí pode adoçar o café, pode botar com fruta. Eu gosto de assar na air fryer, sabe? Tu faz uma pizzinha doce, porque ele é proteico, ele é da albumina do ovo. Aham. Ele é o recheio das barrinhas de proteína. Que Então, a gente tem a opção legal. vegana pra quem tem alergia ao ovo, que é essa até que tu tá. Tem o Sim. marshmallow vegano. Gente, eu vou dizer que eu não posso falar a marca, né? Mas eu até comi umas coisas veganas com gosto de uma marca muito conhecida, com um gosto muito ruim. Então, eu tô ansiosa pra comer esse aqui. Tu vai comer. Meu marido prefere essa do que a de chocolate não vegano, que é com... Não acredito. Essa aqui, ele prefere prefere. essa do que essa? É, ele Não, prefere. gente, essa aqui é uma delícia. Ele prefere. E é Essa isso, a aqui é gente tem perfeita. um ambiente que é outra coisa que pra mim era importante, sabe, Pan? Ser inclusivo. Aham. E a gente fica pensando, quantas pessoas às vezes não podem participar porque não tem opção para ela, sabe? Às vezes numa festa de alguma coisa a gente não tem acesso. Eu tenho produto sem lactose, eu tenho produto vegano, eu tenho produto para quem tem alergia a ovo, eu tenho muitos produtos para celíaco, que é tudo sem glúten. Quem for no continente precisa passar na loja E da Gold Co que tem lá. tomar um café comigo, experimentar Tomar o um chocolate. cafezinho com a Pri. E também tem no Caplates, né? Tem no Caplates também. Que é onde a gente vai fazer o Seja CEO desse Isso! ano. Muito legal. Né? Aproveitar que a Pri vai estar lá e tal. Então vai ter chocolate sem açúcar no Seja CEO desse ano. Chocolate sem açúcar top, não é chocolate sem açúcar ruim. Mas principalmente, né? Eu acho que escutar essa história, entender que esse empreender é muito mais profundo do que a gente Isso. passa na frente da fachada da loja e não faz ideia, né, da pessoa que tem por trás, dos motivos que ela tem para poder abrir todos os dias aquela loja. Então, incentivo aí. Fui cliente da Gold Co antes de te conhecer, né, porque me pegou a questão do sem açúcar e agora por conta da diabetes, mas antes também porque, gente, todo mundo que faz jejum espiritual em algum momento fala Não, faz o jejum sem açúcar, porque açúcar é difícil de Não, eu tô fazer. dizendo que a gente está sendo a salvação da quaresma, que estão passando lá no shopping. E aí a gente fala, a gente sempre tem degustação. Quer experimentar chocolate? Não, a gente está com a promessa do sem chocolate, sem açúcar. Eu falei, não seja por isso. Nós temos um marshmallow que vai lhe salvar esses sim. dias. Porque não é chocolate, não é açúcar, porém é doce. Não acredito. Você pode, claro, né? Mantenha o seu propósito do jejum, que também não é para burlar o jejum. Não é gente. pra burlar o jejum, mas às vezes a gente precisa de uma coisa pra Precisa, passar ali pra pelo passar. jejum. É para não quebrar um jejum. E vai ter ovo de Páscoa? É isso que eu ia dizer. A nossa loja é azul, totalmente azul. Uhum. O que muita gente fala, meu Deus, mas faz sentido ser azul? Porque alimentação, as pessoas falam, estudam cores, é vermelho, é preto, é... não sei. Amarelo. Isso, nossa, é azul. E eles sempre me perguntam lá, mas por que azul? Eu falo, a gente não vende chocolate, a gente vende cuidado. Então, se você nessa Páscoa quiser dar ovos de Páscoa, que transmitem muito mais do que um chocolate, mas um cuidado, um carinho, uma preocupação com aquela pessoa, de ela saber que ela vai estar comendo algo muito gostoso, né, Pan? E também uma preocupação com a saúde, né? Uhum. Ovo Gold Co. Tem de branco com pistache que veio, porque não tem pistache na linha normal, na linha que não é sazonal. Então, assim, o ovo de branco com recheio de pistache de colher, tá? Tudo. De creme de avelã. E o famoso de marshmallow. Tem ovo vegano e tem o da linha Kids agora. Eu vou comprar um Kids. Esse vai ser o primeiro ano que o Pedro vai comer chocolate na Páscoa. E é tão bonitinho. Porque, assim, as crianças, eu acho muito engraçado. Como criança é inteligente, né? Eu não tinha noção que criança era tão inteligente. Eles sabem que a loja faz degustação na porta todos os dias. Então, quem vai no shopping com frequência, eles já passam com a mãozinha assim, ó. Porque eles veem o azul e eles já sabem que tem chocolate. E aí, eu tenho, assim, os meus mini queridos, sabe? E eu acho isso muito legal também. Porque muitos pais não dão açúcar para as crianças, que eu acho incrível. O nosso chocolate não dá pico de glicemia, então não deixa a criança agitada quando come açúcar e fica assim, aquela... Parece que, botou na bateria, né? Uhum. Não é o nosso caso. Não induz a compulsão justamente porque não tem o açúcar. Então, a criança, ela come o chocolate e fica só feliz. E aí, o primeiro chocolate que come é lá na loja. E é tão bonitinho ver a primeira experiência com chocolate, que é tão gostoso. E sem essa questão da culpa, sem essa questão do prejuízo
pelo açúcar, assim, e como gostam, e como voltam. Ai, são os meus favoritos, assim. São os meus também. Vou comprar ovos de Páscoa esse ano pro meu, que o meu tem 3, né? Então, no ano passado ele não tava nem aí pra chocolate, Páscoa. Esse ano ele já sabe tudo, já sabe que tem coelho, já. Então, esse ano vai ser legal fazer patinhas, esconder o ovo. Vou lá, eu vou. E é isso, Vou sobre comprar. memórias também, né, que vão ficar pra história, que isso eu acho muito legal. Eu falo que hoje as crianças que estão comendo Gold Co, elas já estão começando com isso. Então, daqui a 50 anos, elas vão estar comendo Gold Co e vão ser as pessoas que estão comendo Gold Co, passando para os filhos que estão comendo Gold Co, e eu acho isso tão legal, fazer parte da vida das pessoas. Pri, eu desejo um grandioso sucesso, assim, que as pessoas realmente descubram esse chocolate e que vire uma mania aqui em Santa Catarina, já que tu é a única representante, dona dessa marca, né, franqueada até esse momento, e que elas realmente possam aproveitar o prazer de comer um chocolate sem agredir a sua saúde e ainda assim colaborar e incentivar toda essa história, né, que agora a gente sabe. Tomara que, né, eu tenho certeza que vão ter frutos aí muito belos, porque a intenção, né, o início é tão bom, é tão bonito, então tenho certeza. Eu te agradeço por ter aberto esse espaço aqui pra gente, né? Esses todos vão contigo, né? Hoje vão todos contigo. Então, assim, quem segue a Pan vê. Tu não comeu marshmallow ainda? Não. Tem que fazer um react comendo marshmallow, entendeu? Ai, gente, vou abrir então aqui pros stories depois. Pra gente ver o que a Pan acha oficialmente do marshmallow. E é isso, assim, agradeço. Espero ver todos vocês no Seja CEO, quem estiver assistindo. E, olha, são só 150 vagas, né? Que 150, agora? Tá doida? Já vendemos 50? Só sobrou 100. Então, assim, se eu fosse você... E começou anteontem esse negócio. Então... Já vendeu, entendeu? Então, se eu fosse... Vai esgotar no próximo mês. Vai só julho? Então não espere, porque eu tenho participado um pouquinho dos bastidores e tenho visto o quanto vai ficar incrível. Vai ser uma melhor das edições. Meu pai gostava de dizer, uma frase que dizia assim, como você está? Ele falava, pior do que amanhã, melhor do que ontem. Então, eu digo que o Seja CEO desse ano vai ser o melhor até agora, mas ainda o pior do que ano que vem. Porque ano que vem, daí mesmo vai ser o mais incrível. Vai ser o mais incrível. Mas vamos focar nesse ano. Nesse ano. Vamos começar nesse ano. Um problema de cada vez. Até lá, já quantos filhos, Pan? Não, pelo amor de Deus, eu pedi pro Papai Noel uma vasectomia. 2. É isso. Só. Agora o faturamento da empresa. Quem vai engravidar o ano que vem é você. É isso, pode deixar que eu vou garantir o faturamento. Daí tu vai garantindo a prosperidade dessa comunidade. Exatamente, vamos fazer um revezamento de prosperidade. De grávidas. Pri, muito obrigada. E até o próximo podcast. Isso, obrigada, gente. Tchau, tchau.